Em nossa aula de hoje, nós vamos ver variáveis aleatórias, definição e distribuição de variáveis aleatórias discretas de probabilidade. Então, nosso sumário consta de uma introdução, definições de variáveis aleatórias, variável aleatória discreta, definições e distribuições. Nós vimos uma série de propriedades na aula passada de probabilidade, como independência de eventos, espaço amostral e outras definições básicas. Hoje nós vamos falar essencialmente de variáveis aleatórias e mais especificamente do caso discreto. Então, neste capítulo nós vamos formalizar as definições e propriedades sobre variáveis aleatórias. Iremos dar uma conotação mais matemática ao conceito de variável aleatória. Então, vamos representar a variável aleatória por VA, permitindo, assim, construir uma teoria mais sólida a seu respeito e obter as suas propriedades, as propriedades das variáveis aleatórias. Então, a definição mais matemática de variável aleatória permite um tratamento mais matemático das variáveis aleatórias e, portanto, da construção de teorias estatísticas mais sólidas. Definições de variáveis aleatórias, nossa seção 2 aqui. Então, muitas vezes, os resultados dos experimentos reais, eles são medidos em termos de números reais. Então, ao realizarmos um experimento, ao fazermos um experimento, a gente coleta dados, né, que desde o início do curso nós estamos falando. E esses dados, por exemplo, são medidas de alturas e pesos de pessoas, pode ser a altura de árvores, produtividade de plantas, os teores de um determinado nutriente dos solos e muitos outros exemplos. Todos esses exemplos que eu mencionei aqui são números dentro de uma faixa real de valores. Por exemplo, alturas de pessoas é alguma coisa entre, sei lá, 40 e 2 metros, 2 metros e pouquinho. Então, são números reais numa certa escala dos números reais, num certo subconjunto dos números reais. O espaço amostral desse tipo de experimento é um subconjunto da reta real. Outros experimentos, no entanto, eles fornecem inerentemente resultados que não são números e cujo espaço amostral não é, portanto, definido por um subconjunto ou por subconjuntos dos números reais. Então, que tipo de experimento que é esse? Olha, nós já vimos nascimento de fêmeas quanto ao sexo. Então, macho e fêmea. Vão nascer três indivíduos. Então, pode ser macho, macho, macho. É um resultado de um experimento. Isso não é número, né? São classificações dos indivíduos, os 3 nascimentos quanto ao sexo. E, por outro lado, alguns são números. Você já mensura diretamente numa escala real de valores, né? Pode ser um subconjunto dos reais que sejam que seja, por exemplo, inteiros, que é os inteiros são contidos nos reais. Por exemplo, eu vou contar carros que passam na avenida durante uma certa unidade de tempo, um certo intervalo de tempo. Então, o número de carros que passa ali é um número inteiro, mas é um subconjunto dos reais. E eles são números. Mas o nascimento de sexo, se a planta é grande ou pequena, né, é gigante, normal ou anã, né, que a gente fala braquítica, por exemplo, é um exemplo de um experimento que não são números. Mas, então, nós temos resultados que são números, resultados que não são números reais. Como que nós vamos tratar isso? Como é que nós vamos unificar esses espaços amostrais? Aqui temos exemplos de experimentos que não são números. Nascimento de um filhote quanto ao sexo. Então, é macho ou fêmea. Se um paciente está doente ou não. Então, é doente ou saudável. Se uma peça fabricada é defeituosa ou não. Entre muitos outros exemplos. Nessa planta é normal, tem altura normal, ela é braquítica, ela é menor, encolhida, em relação ao grupo normal, chamado de braquítica. Isso ocorre em milho, por exemplo. Então, esse tipo de resultado de experimento não são números reais e nós precisamos unificar esses resultados como se para que todos os casos sejam números reais, tanto os que já são diretamente medidos na escala reais, aí você pode usar uma unificação que é o próprio valor que você observou vai ser o próprio valor da variável aleatória,
E esses outros casos que os resultados do experimento do espaço amostral os resultados não são números, né? São MMM, macho, 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 MMF, macho, macho, fêmea. Quer dizer, o resultado algo qualitativo. Nós temos que transformar isso em números. Para isso, nós usamos as variáveis aleatórias. E isso vai unificar os dois casos. Então, quando medimos diretamente como números, usamos a variável aleatória, é o próprio resultado. A gente fala que é uma função identidade daquele resultado. E quando não são números, a gente vai ter que usar a variável aleatória para converter isso. Então, a nossa variável aleatória é que vai unificar os resultados desses dois tipos de experimento. Então, formalizando isso, devemos ter um mecanismo de converter essas ideias, né? De converter este espaço amostral em um espaço amostral de valores reais. É isso que a variável aleatória faz. Associando a cada resultado de ômega, né, o ômegazinho, do espaço amostral ômegazão, um número real. Então, no MMM, aquele MMM vai virar um número dos reais, por exemplo, 0. E isso vai mapear aquele ômega, que é o MMM, 3 machos que nasceram no nascimento de 3 fêmeas, naquele resultado, em um número real, no número 0 da reta dos reais. Essa é a lógica. E essa forma de unificação é exatamente a variável aleatória. Então, nossa definição 2.1 é a definição de variável aleatória que unifica os resultados do nosso espaço amostral, que é o resultado do nosso experimento aleatório, em números reais. Então, se a gente representa a variável aleatória como uma função do ômega, considerando que x aplicado no elemento ômegazinho. Ômegazinho, lembrando para vocês, é um elemento do nosso espaço amostral que nós vimos na aula passada. É igual a um valor x, então, ao aplicarmos o valor da variável aleatória ao espaço amostral ômegazinho, nós vamos obter um valor x. Esse x aqui, quando aplicado num ômega, ele está fazendo o papel de uma função real. Então, considerando que x aplicado em ômega é igual a x, é uma função real, definida para cada ômegazinho. Ao variar um ômega aqui, a gente tem resultados potencialmente diferentes do espaço amostral ômega, né? Portanto, ômega pertencente ao ômegazinho pertencente ao ômegazão, o elemento pertencente ao conjunto, que é o espaço amostral. Então, essa função real é chamada de variável aleatória. Então, por incrível que pareça, a definição de variável aleatória é que ela é uma função do ômega. Ela mapeia os elementos do nosso ômega, os ômegazinhos, em números da reta dos reais. Em números reais. Então, ela pega um ômega aqui, aplica a função nesse ômega, retorna um número real. O conjunto imagem dessa variável aleatória x, ele é o conjunto de números reais dado por, chamei de C aqui, né? O conjunto de elementos x, onde cada elemento x é resultante da variável aleatória aplicada no resultado ômegazinho, igual a x, para todo ômega pertencente ao ômegazão. Então, ao variar esse ômega aqui, eu vou gerando diferentes valores de x, vou montando esse conjunto x. E isso é o conjunto imagem da variável aleatória. Então, a variável aleatória tem um nome na estatística de variável, na verdade, ela é uma função do espaço amostral. É uma função real do espaço amostral. O espaço amostral, se ele for números reais, como é o exemplo aqui, medidas de alturas, então essa função é a própria identidade. Por exemplo, medir a altura de uma pessoa, 1,70. Então, meu ômegazinho é 1,70. X aplicado a 1,70 dá o próprio 1,70. Então, a nossa variável aleatória, quando o resultado do experimento é um número real, ela é chamada de função identidade. Ela dá o mesmo valor observado lá. Então, ela é a função identidade. Mas, por outro lado, se for MMM, o resultado do nosso experimento, 3 machos, ao X aplicado nesse elemento ômegazinho, MMM, ele retorna, por exemplo, um valor X igual a 0. Da onde que saiu esse 0? Daqui a pouco eu explico para vocês. Então, na hora que eu tiver MM
F, então, nosso ômegazinho é um outro resultado, 2 machos e uma fêmea, então o resultado X aqui vai ser 1. Então, o meu conjunto aqui vai ser 0, 1, a hora que eu variar aqui dá um outro resultado, esse conjunto aqui vai tendo os resultados possíveis, dependendo de todos, ao variar para todos os elementos do ômegazinhos do espaço amostral ômegazão, eu tenho um conjunto completo de valores, que é o conjunto imagem da variável aleatória. Que para nós vai ter um outro nome daqui a pouquinho que a gente vai chamar. Então, a variável aleatória é, na verdade, uma função real do espaço amostral. Isso é incrível, né? Porque o correto seria chamá-lo de função aleatória, não de variável aleatória. Mas na estatística ela tem esse nome, então fica essa confusão de nomes. Então, a variável aleatória é uma função real do espaço amostral. Se o resultado do espaço amostral já for um número real, a função que é aplicada aqui é a própria identidade. Ou seja, se eu observei 1,70, dá próprio 1,70. Se eu observar 1,80, o x do 1,80 é igual o x, que é 1,80. Então, x aqui está representando o valor da variável aleatória e x a variável aleatória. Deixa eu fazer uma analogia com vocês. Então, a variável aleatória ela é como se fosse uma fábrica. A fábrica ela recebe os insumos, os produtos, e gera um novo produto, né? Então, ela recebe os insumos e, a partir dos insumos, ela gera um produto que é o resultante daquela fábrica. Então, x é o produto da fábrica, é o valor da variável aleatória. X é a fábrica, é a função. A nossa variável aleatória, então, ela não é número, ela é o mecanismo gerador de valores. E os valores são os produtos, é a fábrica. E os valores, os resultados da variável aleatória, são os produtos dessa fábrica. Tá? Fazendo uma analogia fábrica-produto. O resultado, então vamos falar do resultado ou realização de uma variável aleatória. Então o resultado de uma variável aleatória também é chamado de realização da variável aleatória. Então nossa definição 2.2 trata disso, resultado de uma variável aleatória. O resultado ou realização de uma variável aleatória é a imagem da x, é o valorzinho produzido pela fábrica x, quando aplicado num resultado. Quando aplicar no dá o valor 0. Então 0 é o resultado da minha variável aleatória quando aplicado naquele valor específico do resultado do nosso experimento que pertence a ômega. Ômegazinho pertencente a ômega. Gerada pela variável aleatória. Porque a variável aleatória gera valores porque ela é fábrica. Ela é uma função real do espaço amostral ômega. Uma função real do espaço amostral ômega. Então ela gera valores. E os valores, como ela é uma função, o valor de uma função é a sua imagem. Então a imagem é o resultado da variável aleatória. Então nós vamos usar, e a maioria dos autores faz isso, letras maiúsculas para representar as variáveis aleatórias per se. Então x é a variável aleatória. X, letras minúsculas, para apresentar os seus resultados ou realizações. Então lembrando, resultados da variável aleatória é o produto da fábrica, também chamado de realização da variável aleatória. E a fábrica em si é letra maiúscula. Então a gente faz essa distinção por isso. Letras maiúsculas para a fábrica, letras minúsculas para o produto da fábrica. Então, variável aleatória é a função real do espaço amostral. Então, portanto, ela gera valores aleatórios porque o resultado dos nossos experimentos são aleatórios. E, então, na estatística, essa função é chamada de variável aleatória. E ela gera resultados, ela gera produtos. Os resultados ou realizações das variáveis aleatórias são os seus valores. Quando a gente quer representar um valor genericamente, sem falar, deu 1,80, o resultado da variável aleatória, ou a realização da variável aleatória. A gente vai representar, se a gente quer genericamente, o resultado da variável aleatória foi x, né? Ou y, ou z minúsculo, e assim por diante. Então vamos dar um exemplo para ficar mais claro isso para vocês. O exemplo 2.1. Variáveis aleatórias. Vamos considerar aquele exemplo que nós tratamos na aula passada, o nascimento de 3 bezerros quanto ao sexo. E nós vimos que o espaço amostral, se a gente constrói um diagrama de árvores, ele é o FFF, todos fêmeas,
fêmea, fêmea, macho, FMF, duas fêmeas e um macho, sendo o segundo nascimento macho. Aqui duas fêmeas e um macho, o primeiro nascimento é o macho. Agora, uma fêmea e dois machos. Dois machos e uma fêmea, mas a fêmea na segunda posição, aqui na primeira, e depois uma fêmea na terceira posição. E, finalmente, os três são machos. Se nós definirmos uma variável aleatória, que nós vamos representar aqui por VA, V pontinho, A pontinho, ou VA simplesmente, igual está aqui, dada pelo número de fêmeas. Então, a nossa variável aleatória é o número de fêmeas no nascimento de 3 animais. Número de fêmeas no nascimento de 3 bezerros. Quais são os valores que ela pode assumir? Ora, então, vamos ver nosso espaço amostral. Qual que é o nosso primeiro valor do espaço amostral? É o FFF. Então, o nosso ômegazinho 1, né, vou pôr um índice aqui de 1 a 8, ômegazinho 1 é o X aplicado em FFF. Quantas fêmeas tem quando tem FFF? Então, é 3. Então, o nosso Xzinho aqui, que é a realização da variável aleatória, é 3. É a função que vai contar o número de fêmeas, a função fábrica do número de fêmeas, ela é uma função que vai transformar o FFF no número real. No caso aqui, um número inteiro, que é um subconjunto dos reais. 3. O ômega 2, quem que é o nosso ômega 2? FFM. Então, o X aplicado no FFM, quantas fêmeas tem? O X, a nossa variável aleatória, é o número de fêmeas. Foi definido assim. Definimos ela como sendo o número de fêmeas. Então, ela vai contar o número de fêmeas. 2, porque o M aqui é macho. Então, nós temos X, o resultado dela é igual a 2. E assim por diante, eu vou fazendo isso para todos. Se eu fizer aqui dá 2, se eu fizer aqui dá 2, se eu fizer aqui dá 1, se eu fizer aqui dá 1, se eu fizer aqui dá 1, e se eu fizer aqui, finalmente, que eu mostrei aqui, pus o primeiro, o segundo e o ômega 8. Não tem fêmea, então o resultado da nossa variável aleatória é zero, porque o número de fêmeas se acontecer esse resultado do experimento, gera 0 valores. Então, a nossa variável aleatória, ele vai formar um conjunto dos reais dado pelos números 0, 1, que eu não coloquei nenhum exemplo aqui, né? Mas o 1 está aqui, ó. Isso aqui tem uma fêmea, esse tem uma fêmea, e aqui tem uma fêmea. Então, os possíveis valores da variável aleatória é esse conjunto aqui, o subconjunto dos reais dado por 0, 1, 2, 3. Esse conjunto, ele é um conjunto finito, porque tem 4 valores só, e contável, ou enumerável. Vou explicar para vocês o que é um conjunto enumerável. Um conjunto enumerável é aquele que tem uma relação direta com os números inteiros ou com os números naturais. Mesmo que o conjunto seja infinito, se ele for, por exemplo, número de formigueiros por hectares. Quantos formigueiros pode ter no hectare? Pode não ter nenhum. Você vai lá no hectare, amostra um determinado hectare lá no campo, sorteado ao acaso, determina as coordenadas lá, mediu, contou, nenhum. Então pode ser 0. Pode sortear uma outra região, vai contar o número de formigueiros, tem 1. Então pode ser 1. Pode ser 2. Pode sortear uma área de 1 hectare e resultarem em dois formigueiros. E assim por diante. 3, 4, 5. Onde vou parar isso? Teoricamente, até infinito. Então, nosso conjunto das nossas variáveis aleatórias aplicado no resultado do nosso experimento vai resultar nos valores possíveis. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até infinito. Então, é um conjunto infinito. Mas ele é contável? Infinito. Mas ele é contável? Ele é contável. Porque eu posso fazer associação, e na verdade, é um subconjunto dos inteiros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, até infinito. Isso faz parte dos inteiros. O que é um conjunto não contável, ou não enumerável? É um conjunto de valores reais em que, por exemplo, entre 0 e 1, quantos valores eu tenho? Eu tenho um número infinito de valores, mas contáveis, dá para fazer associação com os números naturais. Por exemplo, o 0, que é o menor valor desse intervalo, 0 a 1. 0, ele vale 0 dos inteiros. Vamos fazer uma associação. O 0,01 vale 1. Mas entre o 0 e o 001 não tem infinitos valores também? Porque são reais? Tem.
Então, por menor que seja o número, o conjunto dos inteiros, por menor que seja o intervalo que você faça, existem infinitos valores naquele intervalo. Você pode diminuir no intervalo à vontade e você continua tendo infinitos valores. E você nunca consegue fazer uma associação 1 para 1 com os números inteiros. O 0, 1, 2, 3, 4, assim até infinito. Não consegue fazer essa associação. Portanto, qualquer intervalo dos reais, união de intervalos reais, é não contável. Se o resultado da variável aleatória for um conjunto finito, obviamente é contável, e se for um conjunto infinito, como o número de formigueiros por hectare, que pode dizer, teoricamente, até infinito. Então, mesmo tendo infinitos valores, esse infinito é chamado de contável, porque existe uma associação 1 para 1, é diretamente a associação 1 para 1 com os conjuntos dos números inteiros, que é um subconjunto dos reais. Toda variável aleatória ela gera números reais, mas esses números reais podem ser eventualmente um subconjunto dos reais, ou seja, como por exemplo os inteiros, os números naturais, que não tem um zero, né? 1, 2, 3 até infinito, mesmo sendo infinito. Então, contável não é ser finito. Contável é ter associação 1 para 1 com os números inteiros, com o conjunto dos números inteiros. Então, nós vimos aí que as variáveis aleatórias vão transformar o nosso resultado do experimento em números reais, como esse exemplo aí, o MMM virou 0, o MMF virou 1, até o FFF que virou o valor 3, né? Que a variável gerou um valor 3, a fábrica produziu o valor 3 dos reais. Então, os possíveis valores dessa variável aleatória são 4 valores, o 0, 1, 2, o 3 e o 4. Desculpe, o 0, 1, 2 e o 3. 4 não. O 0, 1, 2, são 4 valores, mas não tem o 4 não. Do 0 até o 3. Podemos, então, falar um pouquinho sobre a definição e distribuição de variáveis aleatórias discretas. Vamos falar genericamente. Depois eu vou falar, na próxima aula, das distribuições mais importantes. Tem muitas outras, além daquelas que eu vou apresentar, mas eu selecionei o que a gente julga aqui, está na ementa do curso, que a gente julga mais importante para trazer para vocês. Se vocês pegarem meu livro, vocês vão ver mais distribuições que aquelas que eu vou falar na próxima aula. Aqui eu vou dar o conceito geral de o que é uma distribuição de probabilidade. Nós podemos definir formalmente uma variável aleatória discreta, agora com um adjetivo discreto, da seguinte forma. Então, a nossa definição 3.1, né, da nossa seção 3.1, não é mais variável aleatória. Né? A variável aleatória é uma função real do ômega. Existem algumas particularidades mais sofisticadas aqui que eu não vou falar, tá? Que tem que ser mensurável, outras coisas desse tipo que nesse curso de graduação não dá para falar. Tá? Então, vamos entender a variável aleatória como uma função real do ômega. Ou seja, ela pega o MMM e transforma no número real. Ela pega o MMF e transforma potencialmente em outro número real. Pode ser o mesmo. Né? Então, ela pega cada resultado lá do nosso espaço amostral ômega e transforma ele no número real. Se ele já for um número real, ela se aplica como função de identidade. Então, o próprio valor observado é o próprio resultado da variável aleatória, é o próprio produto dela. Então, ela é chamada de função identidade. Então, a variável aleatória, na verdade, é uma função matemática. Então, todas as coisas que nós podemos fazer com funções na matemática, nós podemos fazer com a variável aleatória, porque ela também é uma função da matemática. Mesma coisa. Tem a mesma definição. Agora, vamos acrescentar a palavra discreta, variável aleatória discreta. Por quê? Porque nós vamos ter dois tipos de variáveis aleatórias, a discreta e a contínua. Então, na próxima aula eu vou falar de exemplos de distribuições de variáveis aleatórias discretas e nas outras semanas, nas outras 2 semanas, depois dessas duas, agora que nós vamos tratar dessas 2 aulas aqui, nós vamos ver o caso contínuo. Então, variável aleatória discreta. Aí vai ficar bem claro para vocês quando falarmos da outra, da distinção. Mas aqui, por si só, a definição 3.1 já é suficiente. Então, uma variável aleatória discreta, ela é definida no espaço amostral, né? Ela mapeia o espaço amostral
nos números reais, e ela é a função x, maiúsculo, a fábrica, que tem o domínio em ômega e mapeia o nosso ômega em números reais. Ora, isso aqui é a função de variável aleatória geral. Essa aqui formalmente na matemática, ela é uma função tal que ela mapeia ômega nos reais. Isso aqui é o que nós falamos anteriormente. Mas, para ser discreta, tem essa parte aqui. O que acontece? Tal que a imagem, o conjunto imagem da variável aleatória x, dessa variável aleatória x, para todo ômegazinho aqui, ele vai dar um subconjunto contável de R. Então, nesse exemplo aqui, ó, o conjunto imagem da nossa variável aleatória são esses 4 valores, 0, 1, 2, 3. Mapeou esse ômega aqui, esses 8 valores, nesses 4. É isso que nós estamos falando. Mapeia o ômega, esses 8 resultados aqui, nascimento de animais quanto ao sexo, nos números reais 0, 1, 2, 3. Esse conjunto ele é finito, portanto ele é contável. Né? Todo conjunto finito é contável. Ou enumerável, se quiser usar enumerável, não enumerável, contável, não contável. Então, o nosso conjunto imagem são aqueles 4 valores, aquele subconjunto dos reais. Ele é contável? É. Então, essa variável aleatória x, que é o número de fêmeas, ela é uma variável aleatória discreta. A nossa variável aleatória retorna um conjunto finito de valores, portanto é contável, portanto ela é discreta. Basta que o conjunto imagem da variável aleatória seja contável para que ela seja definida como discreta. Para ser variável aleatória, tem que mapear, tem que ser uma função que mapeia o espaço amostral em números reais. Pega o resultado do experimento e transforma em números reais. Então, essa nomenclatura aqui parece difícil, mas é isso que eu estou falando. É uma função que mapeia, que transforma os resultados dos nossos experimentos em números reais. Tal que o conjunto imagem, os possíveis resultados da variável aleatória, sejam, né, o conjunto seja, portanto, contável. Ou os valores pertençam a um conjunto contável. E se os resultados fossem igual aquele exemplo do formigueiro, número de formigueiros por hectare, o nosso conjunto imagem da variável aleatória, esse conjunto aqui, seria todos os valores de 0 a infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, até infinito. Portanto, ele é contável ou não? Então, o número de formigueiros por hectare seria discreto ou contínuo? Ora, seria discreto, porque os resultados, apesar de ter um número infinito de valores, ele tem uma associação 1 para 1 com os números inteiros. É um subconjunto dos inteiros, que vai de 0 a infinito. Os inteiros vão de menos infinito até mais infinito. Então, passando por 0, de 1 em 1. Então, o nosso conjunto imagem da variável aleatória que vai de 0 a infinito é um subconjunto. Mesmo tendo infinitos valores, ele é contável. Tá? Porque para ser contável, para ser numerável, tem que ter uma associação 1 para 1 com os números naturais. Agora, se eu falo assim, um conjunto imagem de uma variável aleatória são todos os valores de 0 a 500. Todos os reais, no intervalo de 0 a 500. Olha, em qualquer intervalo dos reais é não contável, então a variável aleatória não é discreta. Ok? Porque é não contável. A palavra discreta, ela refere-se ao fato de que a variável aleatória possui realizações somente em um conjunto contável finito ou infinito, como é o caso dos formigueiros por hectare, de valores nos reais. Então, discreta é por isso, porque está discretizado. São valores em um conjunto contável. Se o conjunto das realizações da variável aleatória for contável finito, dizemos que ela é uma variável aleatória simples. Nosso conjunto aqui, ele é contável finito? Sim, ele é numerável finito, tem 4 valores apenas. Então, essa variável aleatória ali é uma variável aleatória simples, é o número de fêmeas, é uma variável aleatória simples. É discreta, simples, tá? Obviamente. As medidas de probabilidade, elas devem ser atribuídas a cada valor que a variável aleatória pode assumir. Então, não adianta você ter só as probabilidades, tem que ter um jeito, um mecanismo de trazer as probabilidades do nosso espaço amostral para as variáveis aleatórias. Então, por exemplo, qual que é a probabilidade
desse evento ocorrer. Lembram que a probabilidade de dar F, F, F é a probabilidade da interseção. E são eventos independentes. Então, a probabilidade de nascer fêmea, fêmea e fêmea em 3 nascimentos é probabilidade de nascer fêmea vezes a probabilidade de nascer fêmea no segundo vezes a probabilidade de nascer fêmea. Por que é produto? Porque os 3 eventos, acontecer esses 3 aqui, é uma interseção de 3 eventos. Fêmea, interseção com fêmea, interseção com fêmea. Nascer fêmea e fêmea e fêmea. O E, a regra do E. E são independentes. O nascimento de fêmea num nascimento não vai alterar a probabilidade de nascer fêmea ou macho no próximo nascimento. Então são independentes. Então é o produto. Então, probabilidade de nascer fêmea vezes probabilidade de nascer fêmea vezes probabilidade de nascer fêmea. Que é meio em cada um deles. Meio vezes meio vezes meio, 1/8. Aqui é a mesma coisa. Probabilidade de nascer fêmea e macho, macho também tem probabilidade de meio, em uma situação normal, com a parte genética sem nenhum distúrbio. Então, meio vezes meio vezes meio, 1/8. Mesma coisa aqui, 1/8. Até o último, 1/8. Então, cada ponto aqui do nosso ômega, ele tem probabilidade 1/8. Então, são pontos equiprováveis. Resultados do nosso ômega são equiprováveis. Agora, quando nós aplicarmos o resultado da variação x igual a 1, quais são os elementos de ômega que tem x igual a 1? Todos aqueles que tiverem exatamente um F. Aqui, esse não tem, ó, tem 2 fêmeas. Esse aqui tem, esse aqui tem e esse aqui tem. Então, são 3 pontinhos com probabilidade 1/8. Então, o resultado pode ser esse, ou esse, ou esse. Né? Esse, ou esse, ou esse. Cada um com probabilidade de 1/8. Então, a probabilidade de x ser igual a 1 é a probabilidade equivalente no nosso passo amostral ômega desses 3 pontos. Então, é essa probabilidade, mais essa, a regra do ou, mais essa. 1/8, mais 1/8, mais 1/8. 3/8, que é 37,5%. Bom, dito isso, vamos para a medida de probabilidade. Então, a medida de probabilidade que a gente usa para variáveis aleatórias discretas é a função chamada função de probabilidade ou função massa de probabilidade. Eu vou usar preferencialmente a primeira parte, vou tirar a palavra massa. Função de probabilidade. A função de probabilidade de uma variável aleatória discreta x é essa funçãozinha aqui, ó, P índice x. Eu posso tirar esse P, esse índice x aqui, se eu quiser deixar só o Pzinho aqui. Então, um P minúsculo. É uma função aplicada nos resultados da variável aleatória, que é um subconjunto dos reais, mas que vai mapear esses valores aqui no número entre 0 e 1, no intervalo 0 e 1 dos reais. Por quê? Porque a probabilidade é um número entre 0 e 100%, ou seja, entre 0 e 1, se eu não colocar em porcentagem. E como que é definida essa função que mapeia os resultados da variável aleatória em probabilidades no 0 e 1? Então, quais são os valores da variável aleatória número de fêmeas aqui? Ora, 0, 1, 2 e 3. Então, vai mapear probabilidade de x é igual a 0, probabilidade de x é igual a 1, probabilidade de x é igual a 2, probabilidade de x é igual a 3, em valores entre 0 e 1. Probabilidade de x é igual a 1. Qual que é o valor que nós calculamos lá? 3 conjuntos, 3 pontos daquele com 1/8 em cada um, 3/8. Então, 37,5%, ou seja, 0,3750. 0,3750 é o número entre 0 e 1. Então, ela vai, para o caso do valor 1, ela vai mapear como 0,3705. A imagem do valor 1, aplicada no 1, a probabilidade de x assumir o valor 1, a função de probabilidade do 1 é 0,3750. Então, a probabilidade do x, para um valor x qualquer, se fosse aquele exemplo, ou x seria 0, ou x seria 1, ou x seria 2, ou x seria 3. É a probabilidade da fábrica produzir um valor xzinho, então é outra notação para a função de probabilidade. Então, probabilidade de x é igual a x? Não, não é assim que lê. É a probabilidade da variável aleatória produzir um valor igual a xzinho. Então, a probabilidade da fábrica produzir o produto xzinho. É isso, em outras palavras. Probabilidade do xão, fábrica não tem valor, e per se, ela tem uma série de valores potenciais. Qual que é a probabilidade dela produzir um produto específico, xzinho? É isso que nós estamos falando aqui. Ou simplesmente o Pzinho de xzinho. Então, como que é isso? É a probabilidade desse conjunto aqui no espaço amostral original. Então, a probabilidade
do conjunto de valores ômegazinho para todo ômega pertencente ao espaço amostral, tal que a variável aleatória, a fábrica, aplicada em cada um desses resultados, gera o valor x para o qual eu quero calcular a probabilidade. Então, quais são os nossos ômegas qual que é o nosso conjunto aqui de valores ômegas para aquele exemplo que eu dei, se o x for 1? Ora, se o x for 1, quais são os ômegazinhos aqui que produz x igual a 1? FMM, que o F tem um F, o MFM e o MMF. São esses três valores. Então, vai ser o conjunto FMM, MFM e MMF. Qual que é a probabilidade desse conjunto de valores? Lembrando que são cada um dos elementos FMM, MFM e MMF são pontos disjuntos. Então, a probabilidade de um evento com 3 pontos é a soma das probabilidades. Pelo terceiro axioma de probabilidade que nós aprendemos na aula passada, porque são eventos disjuntos. Então, a probabilidade do primeiro ponto mais a probabilidade do segundo mais a probabilidade do terceiro, que é 1/8 mais 1/8 mais 1/8 nesse exemplo. Seria 3/8. Então, a probabilidade de x ser 1, o valor da função de probabilidade para o valor 1 do x é 3/8. Se a gente voltar lá, se o x for 2, quais os pontos que tem exatamente duas fêmeas? Esse e esse. 3 pontos, 3/8. Então, para a probabilidade de x ser igual a 2, 3/8 também, 0,3750. E a probabilidade de ter 3 fêmeas? Só esse ponto, então 1/8. E a probabilidade de ter nenhuma fêmea? 0 fêmeas, x é igual a 0. Esse ponto, 1/8. Então, 1/8 para 3 fêmeas, 3/8 para 2 fêmeas, 3/8 para uma fêmea e 1/8 para nenhuma fêmea. Então, nós temos que computar achar esse conjunto no espaço amostral original. Quais são os pontos que tem exatamente duas fêmeas? São 3 pontos lá. Então, a probabilidade desse conjunto com 3 pontos é a soma das probabilidades, porque cada ponto do espaço amostral é disjunto em relação ao outro. Se ocorre um, não ocorre o outro. Não tem ponto comum, obviamente que é um conjunto unitário. Então, se para algum valor real de x, o valor correspondente no espaço amostral for o conjunto vazio, por exemplo, vão nascer 3 fêmeas, eu pergunto, qual que é a probabilidade de x ser igual a 4? Qual a probabilidade da variável número de fêmeas no nascimento de 3 animais ser igual a 4? Ora, quais são os pontos lá do nosso espaço amostral que tem 4 fêmeas? Nenhum, o máximo é 3, estão nascendo só 3 animais, então o nosso conjunto correspondente, veja, para uma fêmea, é um subconjunto dado por isso. Para 2, foi esse subconjunto. Para 3, foi esse subconjunto, de um elemento só. Para nenhuma, foi esse conjunto. E para 4 fêmeas? Nenhum. É um conjunto vazio. Então, se isso acontecer, se o valor de x não é possível, então no nosso espaço amostral não tem correspondente, é o conjunto vazio. Então, a probabilidade de x assumir o valor 4, nascer 4 fêmeas em 3 nascimentos, é a probabilidade de ocorrer o conjunto vazio, que obviamente é 0. Qual a probabilidade de nascer 4 fêmeas se vão nascer 3 animais? Nenhuma, 0. Então, isso só acontece se o x não pertencer ao conjunto de imagem do x. Qual que era o conjunto de imagem do x? O 0, 1, 2 e o 3, nesse exemplinho aqui. Então, o x não pertence ao conjunto de imagem, a probabilidade de x é igual a 4, 4 não pertence, portanto, é a probabilidade do vazio, que é 0, no espaço amostral original. Assim, nós podemos definir o suporte de uma variável aleatória discreta. Quem que é o suporte? A gente chama de suporte por quê? É um conjunto, esse conjunto de suporte. É a mesma coisa o conjunto imagem, o conjunto de suporte. Por que a gente chama de suporte? Porque o resultado da variável aleatória é uma imagem, né? E quando a gente aplica a probabilidade na variável aleatória, a gente tem outra imagem. E o valor da variável aleatória, a probabilidade da variável aleatória, que é essa função aqui, ela gera um número 0,1. Isso é o resultado dessa função aplicada nos valores da variável aleatória. Por exemplo, P de 1. P de 1 é 3/8, 0,3750. 0,3750. É um número real. Esse 0,3750 é a imagem do 1.
E o x aqui, para a função de probabilidade, é a imagem da função P. Mas o x, por si só, ele produz uma imagem aplicando no domínio que é o espaço amostral. Então, o resultado da variável 1 já é uma imagem. Então, 1 é uma imagem quando você considera a função x aplicada no ômega. E o 1, para a função de probabilidade, ele passa a ser o domínio. Então, para não haver esse tipo de confusão, ora o resultado do x é uma imagem do x no espaço amostral, e para a função de probabilidade ele é um domínio da função, a gente chama isso de suporte, e não de conjunto imagem, igual eu vinha chamando até agora. Então, o conjunto suporte, o suporte da variável aleatória, ou da distribuição da variável aleatória, que nós vamos ver daqui a pouco o que é, discreta x, é o subconjunto contábil dos reais para o qual temos que é o conjunto dos números reais x, então é um conjunto de valores x, para o qual temos probabilidade x maior que zero. Todo valor de x que mapear a probabilidade maior que zero pertence ao suporte. Então, por exemplo, qual que é a probabilidade do nosso zero? 1/8, nós vimos. Probabilidade do 1, 3/8, que é 0,3750. Do 2, 3/8, que é 0,3750. E do 3, 1/8, que é 0,1250. Então, esses 4 valores aqui têm probabilidades maiores que zero associados a eles? Sim. Cada um desses... E se eu colocar o valor 4? 4 tem probabilidade, nascer 4 fêmeas em 3 nascimentos, tem probabilidade zero, porque não pertence a esse conjunto. Então, 4 pertence ao conjunto de suporte? Não, porque a probabilidade dele é igual a zero. Todos os valores, todos os valores que mapeiam, né, do conjunto imágico, que mapeiam, que possuem probabilidade maior que zero, e menor que 1, obviamente. A probabilidade é um número de 0 e 1. Todos os valores de x que possuem probabilidade maior que zero fazem parte desse conjunto de suporte. Então, quem é o conjunto de suporte da nossa variável aleatória número de fêmeas no nascimento de 3 animais? É o conjunto dado por 0, 1, 2, 3. É aquele conjuntinho de 4 valores. 0, 1, 2, 3. Devemos entender que o suporte da variável aleatória x, na verdade, é o nosso conjunto imágico, como eu acabei de explicar. E a gente não chama de conjunto imágico porque ele vai ser imagem para a função variável aleatória aplicada no ômega. Mas para a função p de x, ele é o domínio. Os valores, o p de 1, p de 2, quem que é o 1, 0, 1, 2, 3 para a função p? É o domínio. E para a função x, o 0, 1, 2, 3 é a imagem. Então a gente não chama de imagem de x para não haver esse tipo de confusão. A gente chama de suporte da variável aleatória x. Esse subconjunto dos reais para o qual nós temos probabilidades positivas. E o conjunto suporte da variável aleatória discreta são esses 4 valores, 0, 1, 2, 3, naquele exemplo. É interessante também a gente observar que o conhecimento do suporte nos permite calcular a probabilidade para um conjunto, para x, a probabilidade da fábrica produzir valores pertencentes a um conjunto B de valores. Como? A gente vai somar todas as probabilidades do conjunto B, né? Probabilidade do x igual a x, né? Por exemplo, nascer uma ou mais fêmeas. O nosso B é o conjunto dos valores uma ou mais fêmeas. Qual que é o conjunto B? O 1, o 2 e o 3. Qual que é a probabilidade do x pertencer ao conjunto B, que é o conjunto dos inteiros, 1, 2 e 3? É a probabilidade de x ser igual a 1, mais a probabilidade de x ser igual a 2, mais a probabilidade de x ser igual a 3. Isso é a probabilidade, 3/8, mais 3/8, mais 1/8, 7/8. 87,5%. Então, é a soma das probabilidades da fábrica produzir o valor x para todo x pertencente ao B, mas que esteja no suporte de x. Por exemplo, se eu criar um B que vai de 1 até infinito, de 1 em 1, o B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, naquele exemplo, né, que o nosso suporte é o 0, 1, 2, 3. Qual que é a probabilidade de x pertencer a B? Ora, é a probabilidade de x ser igual a 1, mais a probabilidade de x ser igual a 2, mais a probabilidade de x ser igual a 3. E parou por aí. Por quê? Porque o 4 é impossível. A probabilidade de x ser igual a 4 é zero. A probabilidade de x ser igual a nascer em 5 fêmeas em 3 nascimentos é zero. 6 fêmeas em 5 nascimentos é zero. Então, eu vou somar só para os elementos de B que tem interseção com suporte, que vai até 3. O B igual a 4, o elemento B, 4 do B, o 5 do B, o 6 do B tem probabilidade zero. Vou somar parcelas que tem zero, então não preciso somar. Então eu somo a do 1, a do 2 e do 3 dá o mesmo 7/8.
Então, se o B é qualquer inteiro maior ou igual a 1, a probabilidade de ocorrer x pertencer a esse conjunto é a soma das probabilidades dadas por probabilidade de x ser igual a 1, mais probabilidade de x ser igual a 2, mais probabilidade de x ser igual a 3. Porque são todos os elementos do B em interseção com o suporte que vai até 3, que é o 0, 1, 2, 3. O 4 não tem interseção, o 5 não está no suporte, o 6 não está no suporte, tem probabilidade zero. Porque se eu continuar somando, eu vou somar parcelas que tem zero, até infinito. Não faz sentido, não preciso. Uma definição alternativa, então, de variável aleatória discreta ela vai ser discreta se eu somar todas as probabilidades da fábrica para produzir valor x para todos os x pertencentes ao suporte, isso tem que dar 1. Então, a probabilidade de x ser igual a 0, mais a probabilidade de x ser igual a 1, mais a probabilidade de x ser igual a 2, mais a probabilidade de x ser igual a 3, no nosso exemplo, dá 1? Dá. 1 oitavo mais 3 oitavos mais 3 oitavos mais 1 oitavo dá 1. Então, número de fêmeas em nascimento de 3 animais é discreto? É discreto. Então, isso aqui é uma outra definição alternativa. Se a soma de todas as probabilidades da variável aleatória x para todos os x pertencentes ao suporte der 1, então ela é uma variável aleatória discreta também. Então, da definição 3.4, que é essa aqui, nós tiramos a conclusão, depreendemos que apenas o subconjunto suporte de x, que faz parte dos reais, mapeia probabilidades positivas, como nós vimos, que é a definição de suporte. Ou seja, a probabilidade de x ser igual a x é maior que zero para todos x pertencentes ao S de x. Eu poderia somar para todos os reais. Quando o x não pertence ao suporte, nós vimos que é igual a zero a probabilidade. A probabilidade de x é igual a 4 fêmeas. Como é que vai nascer 4 fêmeas em 3 nascimentos? A probabilidade de x é igual a 4,5. Impossível, não existe 4. E se for 3,5, se for 2,5, não existe. Ou nascem 2 fêmeas, ou 3 fêmeas, ou 1 fêmea, ou nenhuma fêmea. Não tem outro valor. Então, eu posso até somar para todos os reais. A soma das probabilidades de x para x pertencente aos reais dá 1. Porque o que não tiver no suporte não mapeia a probabilidade. A probabilidade é zero aqui. Isso aqui é igual a zero. Os que estão no suporte, que é os valores de x, 0, 1, 2 e 3, mapeia a probabilidade. É 1 oitavo, 3 oitavo, 3 oitavo e 1 oitavo, que são maiores que zero. Fora isso, não mapeia. Então, eu posso somar até para todos os reais nessa definição aqui, que ainda continua válida a definição. Então, será toda variável aleatória que eu somar todas as probabilidades para todos os x possíveis, dá 1, e isso é variável aleatória discreta. Nós vamos ver que para os reais isso não acontece. Se o x não pertence ao suporte, essa probabilidade da fábrica produzir aquele valor, produzir o valor 4, nascer 4 fêmeas no nascimento de 3 animais, isso tem probabilidade zero, é um evento impossível. Não pode acontecer. Vamos falar, vamos dar um exemplinho para consolidar tudo isso. Então, nós temos plantas normais e braquíticas nesse exemplo. O que é isso? Uma planta normal, crescimento normal, em milho, isso. E uma planta braquítica é uma planta que tem um gene lá, vou chamar de azim, em combinado recessivo, os alelos azim, azim, quando ele aparece azim, azim, no genótipo da planta, na geração F2, ela é braquítica. E quando é azão, azão e azão, azim, ela é normal. Então, em geral, o alelo das plantas braquíticas, chama de A, mas podia ser qualquer outra letra. Só para ilustrar, eu nem sei qual letra que eles usam oficialmente para esse caractere aí. Bom, isso é um gene raro, esse alelo raramente aparece nas plantas de milho, Então, considerando que nós vamos ter 4 plantas de uma geração F2, do cruzamento de uma planta que é normal, uma linhagem normal, com outra braquítica. Então, uma planta azão-azão com outra azim-azim. E isso vai gerar uma geração F1, que é azão-azim. A autofecundação, ou cruzamento das plantas F1 vai gerar plantas de geração F2, que vão ser azão-azão, 1/4, azão-azim, 2/4 e azim-azim, 1/4. Então, 3/4 serão normais e 1/4 braquítico, na geração F2. Construir o espaço amostral e os subconjuntos correspondentes aos valores da variável aleatória x, definida como o número de plantas braquíticas, que a variável aleatória x pode assumir, definida como sendo o número de plantas braquíticas. Então, a nossa variável aleatória x é o número de plantas braquíticas numa amostra de tamanho 4 plantas, da geração F2 do cruzamento de uma planta normal com outra braquítica. Então, eu quero o espaço amostral e os valores de x
que o x pode assumir, que é o nosso conjunto de suporte. E obter a função de probabilidade desse x. O espaço amostral, se a gente construir assim, uma planta pode ser normal ou braquítica. Faz um diagrama de árvore. Normal, braquítica, NB. O segundo ramo, para o N, NB. E para o B, NB. Depois, para cada raminho lá, do N e do B, NB, NB. Depois faz o quarto raminho. E segue os raminhos, N, 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 B. Aí você vai ter esse espaço amostral aqui. Com esses 4 vezes 4, 16 pontos. Então, pode ser tudo normal até tudo braquítico e os valores intermediários. Uma braquítica, mas a quarta planta que é braquítica. Aqui uma braquítica só, mas a terceira, a segunda, uma braquítica ainda, e a primeira. Duas braquíticas, duas últimas, né? E aqui intercalado, e aí todas as possibilidades com duas. Tá? Depois, até as duas primeiras sendo braquíticas e as duas últimas normais, no sorteio aleatório de 4 plantas. Depois, 3 braquíticas e todas as possibilidades. E depois as 4 braquíticas. Então, esses são os 4, esses são os 16 pontos do nosso ômega. Mas o que acontece com as plantas normais e braquíticas? Elas têm as mesmas probabilidades? Esses pontos aqui, esse ponto aqui não é equiprovável com esse, que não é potencialmente equiprovável com esse. Não tem as mesmas probabilidades. Então, nós temos que calcular a probabilidade de cada ponto separadamente. Vamos ver como a gente faz isso. Então, definindo-se x como número de plantas braquíticas na amostra, os valores que elas podem assumir são 0, 1, 2, 3, 4. Por exemplo, aplica o x nesse ponto aqui. Quantas braquíticas tem aqui? Nenhuma. Então, x igual a 0. Aqui, 1. Aqui, 1. E assim por diante. Até aqui que ainda continua como 1. E aqui, x igual a 2. Então, segundo o terceiro valor do x, né? Nenhuma, uma, duas. Duas ainda, duas ainda, duas ainda, duas, duas. E aqui, 3, ó, x igual a 3, x igual a 3, x igual a 3, x igual a 3. E aqui, por último, x igual a 4. Então, os valores possíveis são 0, 1, 2, 3 e 4. Então, nós temos esses 5 pontos, o nosso conjunto de suporte da variável aleatória são esses 5 pontos. Agora, os elementos desse ômega não são equiprováveis, por causa dos mecanismos genéticos de herança. Suas probabilidades são obtidas multiplicando as probabilidades de seus elementos, B ou N, por se tratar de eventos independentes, e a probabilidade de sua ocorrência é a interseção dos eventos unitários. Então, a probabilidade, por exemplo, de dar NNB é igual à probabilidade de ser normal, vezes a probabilidade de ser normal, vezes a probabilidade de ser braquítico. Ou seja, é o produto das probabilidades desses 4 pontos individuais, unitários, que eu chamei aqui. Então, a probabilidade da N, porque nascer é sortear uma normal, sortear uma segunda normal, sortear uma terceira normal e sortear uma braquítica por último. A interseção é igual ao produto das probabilidades, porque sortear uma planta braquítica normal independe do que eu sorteei antes. Então, são eventos independentes. Agora, para a gente descobrir qual que é a probabilidade de ser normal e qual que é a probabilidade de ser braquítico, que são as duas possibilidades, né? Ou a planta é normal ou ela é braquítica, para a gente fazer esse produto dos 4 casos aqui, a gente precisa fazer um pouquinho de genética. Na genética, o alelo azão, como eu disse, vai conferir plantas normal e domina o alelo azim, que confere plantas braquíticas, que é recessivo. Então, quando a planta for azim, é braquítica. Quando ela for azão, o azim, ela é normal. A altura dela é normal. E a sua junção se dá aleatoriamente, né? Nos mecanismos da genética, na formação dos gametos, é aleatório, para formar um novo indivíduo. E a gente sabe da genética, né, que ao intercruzar plantas azão-azim da geração F1, nós vamos ter azão-azão, azão-azinho e azim-azim nas frequências, nas proporções 1 para 2 para 1, ou seja, 1/4 azão-azão, 2/4 azim-azim e 1/4 azim-azim. Azão-azim e 1/4 azim-azim. Então, a probabilidade de ser normal é 3/4. E a probabilidade de ser braquítica na geração F2, plantas pequenininhas, é 1/4. Então, probabilidade de B é 1/4, probabilidade de N, ser normal, é 3/4. Então, qual que seria essa probabilidade aqui? 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4 vezes 1/4. 3/4 a terceira vezes 1/4.
Então, as probabilidades de x são obtidas somando-se as probabilidades dos respectivos elementos subconjuntos de ômega, conforme os valores apresentados na tabela seguinte. X igual a zero. Aqui está o valor da variável aleatória. Lembrando que nós podemos ter esses 4 aqui. Esses 5 valores, do 0 ao 4. Então, não ter planta braquite, x é o número de... x, a variável aleatória x, xão, é o número de plantas braquíticas. Quantas braquíticas tem nesse evento aqui? Nenhuma. Então, a probabilidade de x ser igual a zero só acontece quando todo mundo for n, que é 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos, que é 3 quartos a quarta potência. E ser igual a 1 é 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos de cada um. Essa probabilidade aqui é de cada um desses pontos aqui. Ó. 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos vezes 1 quarto. Então, é 1 quarto vezes 3 quartos a terceira. 3 nãos e 1 B. Aqui é a mesma coisa, só está em ordem diferente. 1 quarto vezes 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos. 3 quartos a terceira. Então, para cada um desses pontos. E para os 4 pontos que conferem 1, todos esses aqui geram x igual a 1. Tem um B, tem um B, tem um B, tem um B. Então, eles geram x igual a 1, valor da variável aleatória. Então, essa probabilidade aqui de acontecer x igual a 1 é 4 vezes, a soma disso, mais isso, mais isso, mais isso, com a mesma probabilidade de cada um, que é essa, 1 quarto vezes 3 quartos a terceira. Então, é 4 vezes isso. Esse aqui é um ponto só, então é uma vez isso. Esse aqui, ó, são 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, com exatamente 2. Então, é 6 vezes essa probabilidade. É 1 quarto vezes 1 quarto, 1 quarto ao quadrado, vezes 3 quartos vezes 3 quartos, que é 3 quartos ao quadrado. Então, cada um desses pontos aqui tem probabilidade, para a probabilidade de cada elemento do subconjunto correspondente. Nesse caso aqui, 1 quarto elevado a meio, a 2, e 3 quartos, que é o n, né, ao quadrado, que está em 2n e 2v's. E para 3 a mesma coisa, 3 quartos vezes 1 quarto a terceira. 1 quarto a terceira vezes 3 quartos. E essa probabilidade do x ser igual a 3 vai ser 4 vezes isso, porque tem 4 pontos com a mesma probabilidade. 1 quarto a terceira vezes 3 quartos. E esse aqui é um único ponto com a probabilidade de 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto, que é 1 quarto a quarta. Para ilustrar, então, suponha-se que se deseja computar as probabilidades do elemento NNNB. Assim ocorrer o evento simples significa a ocorrência da interseção. Logo, a probabilidade disso aqui vai ser o produto, a probabilidade da interseção, pela regra, como são independentes, é o produto das probabilidades. Então, é 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos vezes 1 quarto. Então, 1 quarto vezes 3 quartos a terceira. A função de probabilidade de x, ela é obtida somando as probabilidades de cada elemento. Então, aqui vai dar uma vez isso aqui 4 vezes isso, aqui 6 vezes isso, aqui 4 vezes isso, ou isso, mais isso, mais isso, mais isso, 4 vezes, então 4 vezes isso. E aqui uma vez isso. Isso me dá aqui. Então, essa aqui, cada valor de x com a sua respectiva probabilidade. Aí eu já fiz a conta aqui. Probabilidade de x, 81,256 avos, 108,256 avos, x é igual a 2, 54,256 avos, probabilidade de x é igual a 3, 12,256 avos, x é igual a 4, 1,256 avos. Ou seja, a probabilidade de termos 4 braquíticas numa amostra tamanho 4 é 1 em 256. Uma probabilidade bem pequenininha. A probabilidade de não termos nenhuma braquítica é em 81 em 256. Então, se você quiser, você transforma essa fração, divide 81 por 256, dá o número entre 0 e 1. Ou então multiplica o resultado por 100 depois. Então, você vai ter tantos por cento de probabilidade de não ter braquítica, de ter exatamente uma braquítica. Só fazer a divisão, multiplicar por 100. Tantos por cento de chance de ter exatamente uma braquítica, até a chance de ter as 4 braquíticas. Esses resultados apresentados nas tabelas são conhecidos por distribuição de probabilidade da variável aleatória x. Então, o que é a distribuição de variável da aleatória x? São todos os valores do conjunto de suporte que a variável aleatória x pode assumir, associados às suas respectivas medidas de probabilidade, às suas respectivas probabilidades, que é dada pela função de probabilidade. Na próxima aula, nós vamos ver os exemplos das distribuições discretas de probabilidade.
Será que a gente precisa fazer todo o espaço amostral, ficar computando? Não, não precisamos. Tem regras. Isso aqui pode transformar num modelinho e eu calculo a probabilidade sem precisar voltar para o espaço amostral ômega, igual nós fizemos aqui. Ver quantos pontos que tinha um besão, quantos pontos que não tinha nenhum besão, seriam as plantas praquíticas. Então, não preciso. Então, existem mecanismos da gente falar qual que é o suporte da variável aleatória, desde que a gente reconheça qual modelo que é. E qual é a fórmula que eu uso para calcular as probabilidades sem precisar construir o espaço amostral completo. Imagina se eu tivesse que amostrar, em vez de 4 plantas, 400 plantas. Queria fazer o espaço amostral, seria impraticável. Então, é para isso que nós vamos aprender os modelinhos de distribuição de probabilidade específica para o caso discreto.